Fala pessoal, esse é mais um review e hoje nós temos um tema um pouco mais específico. Eu quero falar sobre a vida de leitura para quem tem filho pequeno em casa, como eu estou passando por essa experiência agora. Então, será que a vida de leitura continua a mesma? O que muda? O que a gente pode aprender? Quais são as dificuldades? Eu quero compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. Então, se você tem um filho pequeno, se você está aí na gravidez esperando para esse filho nascer, ou se você planeja ter um filho e tem o hábito também de estudar a Bíblia, estudar a teologia, de ler livros, seja quais forem, esse é um vídeo interessante para você. Gente, é o seguinte, eu vou deixar a câmera do celular aqui ligada, tá? E eu quero conduzir esse vídeo de uma forma bem informal, através das perguntas que eu recebi aqui no Instagram ou no Twitter. Então eu pedi para o pessoal mandar as perguntas sobre esse tema de vida de leitura e filhos pequenos em casa, e eu quero aqui ir aos poucos respondendo essas perguntas, contando um pouco da minha experiência, compartilhando um pouco da minha experiência, né? E então, talvez ajudando com algumas dicas, alguns conselhos, algumas coisas que eu estou fazendo aqui para tentar manter uma boa rotina de leitura e de estudo. Eu não quero colocar aqui esse vídeo como algo que vai resolver os seus problemas, eu vou mais apresentar os meus problemas para você, mas eu quero realmente só compartilhar a experiência de quem está vivendo isso na prática e talvez ajudar. E já peço que você também, que está passando por isso ou que passou por isso, dê algum conselho, alguma dica aqui nos comentários do YouTube e compartilhe também a sua experiência de como tem sido. Tá? Antes de começar com as perguntas, deixa eu só rapidamente explicar para você qual é a minha situação com a minha esposa aqui em casa. Então nós temos um filho, tá? O Davizinho, e ele já está com 7 meses, quase 8, vai completar 8 agora dia 6 de abril. Então ele já está nessa fase de engatinhar, né, de se deslocar pela casa de um canto para outro, a gente tem que ficar correndo atrás, tem que ficar tomando cuidado, né, cercando as coisas para ele não entrar na cozinha, no banheiro, e tem sido muito bom, né? Apesar de muito trabalhoso e cansativo, mas tem sido uma experiência maravilhosa, né? Nada do que eu vá falar aqui, gente, se compara ou pode ser obstáculo para você ter um filho. Eu vou apresentar aqui algumas dificuldades que eu tenho, mas tudo isso não é um grão de areia na frente do prazer, da alegria, da bênção, da glória que é ter um filho e ter filhos, né? Então não use esse vídeo para isso, eu quero incentivar você a ter filhos e ajudar você a manter ainda algum tipo de rotina de leitura, tá bom? Então aqui em casa, só para você entender mais um pouco da nossa situação, só sou eu e a minha esposa, a Larissa. Tá? Nós não temos a ajuda aqui de uma babá, de uma pessoa que trabalha aqui em casa, de uma diarista, né? Eu não sei na sua cidade, mas esses serviços aqui em Fortaleza são extremamente caros e a gente não tem condição de ter essas pessoas, então a gente não tem, né, pessoas que nos ajudem aqui diariamente ou semanalmente. Então a minha situação é essa. Creio que deve ser a situação parecida, pelo menos, com muita gente, ou até mesmo a mesma situação que você está passando aí na sua casa. Então a primeira que eu vou escolher é a seguinte: você teve que diminuir o ritmo da leitura ou está conseguindo ler igual a antes? Muito bom para a gente começar. Não tem como, gente, você manter o mesmo ritmo de leitura depois que tem um filho. Pelo menos na minha situação aqui, ou pelo menos pela minha experiência. Tá? Para mim, se alguém lhe diz que teve um filho e continua estudando como antes, só tem duas possibilidades. Ou essa pessoa realmente nunca estudou profundamente com intensidade, ou essa pessoa não está dando atenção ao filho e à esposa que precisa dar. Tá? É impossível, gente, continuar com a mesma rotina intensa, mais profunda de leitura e de estudo quando você tem um filho, quando você tem um filho pequeno dentro de casa. Né? Só para você ter uma ideia, no primeiro mês que eu tirei férias, eu vivi praticamente só pro Davi, junto com a minha esposa. Eu não li nada, vou dizer assim. Talvez alguns trechos, talvez leituras bíblicas, trechos bíblicos de leituras diárias, né? Mas mesmo assim, com muitas dificuldades, livros eu não li nada. Eu só fui voltar a ler com certa regularidade do terceiro pro quarto mês. Né? Foi quando eu voltei a ler um livro inteiro, quando eu tive tempo para sentar e começar a ler algumas coisas. Então só nesse período foi que eu fui voltar a ler. E hoje, eu diria que o Davi com quase 8 meses, né, eu diria que minha vida de leitura caiu mais ou menos pela metade, gente. Tá?
é muita, muita, muita coisa mesmo que a gente deixa de ler, né? Mas é a realidade, certo? É a realidade, né? É que eu estou cuidando do Davi o tempo todo. Quando eu estou em casa, eu estou para ele, e junto com a minha esposa, auxiliando ela, lavando louça, fazendo algumas coisas na casa para não ficar pesado só para ela, né? Então a leitura fica em segundo plano e realmente caiu demais. Eu não leio como antes e sim, eu estou muito feliz, gente. Eu estou muito feliz. Eu estou lendo a vida do meu filho e isso é uma alegria indizível, né? A gente se emociona de falar de que eu tenho um livro vivo e que Deus está escrevendo a história dele diante de mim, e tudo que eu posso fazer é ler e cuidar desse livro. Então é muito bom assim, né? Eu sou um pai feliz, mesmo que eu não leia tanto de teologia que eu quero ler, e eu não consegui terminar minha leitura do Senhor dos Anéis ainda, por exemplo, mas eu estou lendo a vida do Davi, e isso é o que importa. Como você organiza seu tempo de leituras e estudo tendo um bebê? Muito bem, gente. Minha principal regra para organizar o tempo de estudo e o tempo de leitura: quando o Davi está dormindo, né? Quando ele dorme, aí eu vou fazer coisas que eu preciso fazer. Tem as coisas da casa, né? E eu divido aí as tarefas da casa com os estudos, a leitura. Só para explicar um pouco para você, né? Eu tento ler a Bíblia, um horáriozinho para ler a Bíblia. Geralmente eu faço isso quando eu chego na igreja, que é o meu trabalho, então eu tenho liberdade para isso. Aliás, é uma das tarefas do pastor, ler a Bíblia, né? Eu tento ler a minha Bíblia de forma devocional, a leitura anual, né? Tá atrasado, inclusive, mas estou tentando manter. Tento ler os livros hoje que eu estou estudando para o mestrado, né, de teologia e escrevendo a dissertação. Então essa tem sido a minha rotina, assim, e tento ler alguns outros livros do meu interesse que não estão presos ao curso, né? Mas que eu gostaria de ler, eu tento ler. Mas está muito difícil, certo, gente? Muito difícil mesmo. Eu tenho a possibilidade do meu trabalho de ler algumas coisas para preparar a pregação, então isso eu não vou contar assim como minha rotina de leitura, porque acredito que nem todo mundo, a maioria das pessoas não são pastores, não tem esse tempo livre, esse tempo de trabalho justamente para estudar a Bíblia, estudar outras literaturas. Então eu estou falando aqui só da minha leitura em casa e minhas leituras fora ambiente da igreja, pregações, ABD e essas coisas. Então eu organizo assim, né? Na igreja eu leio um pouco quando eu chego, quando eu tenho um tempo livre lá, eu busco uma leitura, tá? E quando eu estou em casa é quando o Davi está dormindo, né? Quando eu preciso, aqui principalmente para o mestrado, estudar, ler, para escrever um artigo, para escrever parte da dissertação, então eu peço para minha esposa, e minha esposa tem me ajudado muito nisso, né? Peço para ela passar o tempo com ele, ficar a tarde com ele, enquanto eu fico aqui no quarto, né, tentando estudar. Mas desconcentra muito quando ele chora e tudo, mas a gente tenta aqui e se esforça. Então, principalmente quando ele está dormindo e quando eu preciso, né, eu peço para minha esposa. Então, eu não organizo mais por horários, eu não organizo mais por turno, eu não organizo mais a partir de mim, eu organizo a partir da vida do meu filho. É ele que importa, então quando ele está dormindo, eu vou fazer outras coisas. Então, perguntaram aqui, você foca em um livro ou lê vários ao mesmo tempo? Como eu estou estudando no curso lá de mestrado, eu foco nos livros que eu preciso para escrever o artigo. Então, gente, ultimamente eu não tenho lido praticamente nenhum livro de capa a capa, tá? Eu acho que eu li 3 livros esse ano, 3 ou 4 livros todo esse ano, que é uma média muito baixa comparada a antes da Davi nascer. Praticamente eu nunca leio um livro só, tá? Se não tivesse o mestrado, eu estaria lendo 2 livros, né? Um de teologia, talvez mais devocional, um de ficção, outro de teologia. Então eu não fico só em um. Dificilmente eu estou lendo só uma única obra, a não ser que eu pegue um livro, a não ser que eu preciso acabar logo e eu vou, né, intensivo, 1 dia, 2 dias, 3 dias eu acabo de ler, mas no normal eu sempre estou lendo mais de uma coisa. Hoje em dia, né, que eu estou me dedicando só ao mestrado praticamente, porque eu preciso escrever, preciso trabalhar nisso e preciso aproveitar os tempos livres. Uma pergunta do Twitter agora, tá? Como o tempo de leitura vai ser bem menor do que o comum, vale a pena o esforço de ainda assim ter uma dieta diversificada, teologia, ficção, etc? Ou é melhor focar apenas na Bíblia e teologia? Abraço. Olha, isso depende muito, assim, né? Eu gosto muito de ler ficção, né? Eu estou tentando terminar O Senhor dos Anéis, depois eu já quero passar talvez para Harry Potter ou para os livros do Asimov.
Então eu estou tentando fazer isso, mas eu deixei de lado porque a minha prioridade hoje a minha prioridade é teologia, por causa do curso e por causa do meu trabalho como pastor, né? Mas eu não diria que você necessariamente tem que abandonar as coisas para estudar a sua teologia. Você tem que estudar teologia e diz, não, agora eu quero ler uma ficção, porque é muito importante, eu quero ler um livro da minha área de trabalho, então foque nesse livro. Eu acho que interessante que, como tem menos tempo, você tem que focar em alguma coisa. Se o seu grande amor, se o seu grande foco, se o interessante para você é realmente a teologia, então fixe na teologia, tá? Mas se você não, eu quero ler ficção, então vá para a ficção, leia o livro no tempo que você tiver, né? Se você tiver tempo e cabeça para isso, leia 2 ao mesmo tempo, ficção e teologia, mas se você tiver que focar só em um, foca naquilo que é mais importante para você. Claro que a Bíblia sempre vai estar em primeiro lugar, né? Sempre o nosso foco vai ser esse, como eu estou tentando fazer nas manhãs, aqui em casa, quando eu chego na igreja. Mais uma aqui do Twitter, diz assim: estou muito atrasado com trabalhos / entregas e com meu planejamento de leituras. Até onde estou errando em deixar de estudar para dar atenção à minha princesa? Olha, se você tem compromissos na faculdade, num seminário, no trabalho, você tem que cumprir esses compromissos. Fora isso, você não estaria errando em nada por dar atenção à sua filha, né? Se você deixar de ler tudo que você lê por hobby ou simplesmente para estudar coisas que não são do seu trabalho, da sua obrigação, você não está errando em nada. Tirando, logicamente, aqui a Bíblia, né, que a gente está sempre falando disso. Mas se você não tem tempo para ler teologia, você não está errando. Tá? Isso que eu gostaria de dizer. Claro que é sempre bom tentar arranjar um tempo para ler bons livros, livros saudáveis que vão edificar a nossa vida. Mas se no momento não há tempo, cara, por causa da filha, que é dedicação total, então você não está errando nisso. Tá? Agora, se envolver seus compromissos de faculdade, seminário, né, você tem que cumprir esses compromissos. O que você pode fazer é trancar, né, falar com seu professor, eu não tenho mais condição, até minha filha crescer, até passar esses primeiros meses, então eu vou trancar esse semestre, ou eu vou atrasar algumas coisas, o senhor pode me dar um prazo maior. Inclusive eu fiz isso, né, no meu curso, né, abri a situação e o professor lá entendeu, né? Você pode fazer isso, tá? Mas fora suas obrigações, você não está errando nada se você deixa de ler para cuidar da sua filha. Então essa é um pouco da minha realidade aqui com o Davi, com a Larissa e com a minha rotina de leitura e de trabalhos. Eu quero dar alguns conselhos ou algumas dicas, né, que muitos têm me ajudado. A primeira delas eu já falei aqui, é aproveitar quando o seu filho dorme, né? Hoje o Davi já dorme um pouco mais, né? Então o Davi hoje ele dorme por volta das 6 horas da tarde, vai acordar mais ou menos às 9, 10 horas da noite, depois dorme até umas meia-noite, depois acorda para mamar de novo. Então nesse período de tempo, à noite quando eu estou em casa, é o tempo que eu tenho para ler, estudar e dividir outras tarefas, né? Mas eu fico nessa de leitura e estudo, né? Então nesse tempo que ele está dormindo, é o tempo que eu tenho me planejado para isso. Então aproveite esse tempo que seu filho está dormindo para fazer as suas atividades e para estudar e ler, né? A segunda dica que eu quero dar para você é que você aproveite os tempos que você tiver, por exemplo, de deslocamentos para o trabalho, seja no ônibus, seja no metrô, se for possível, se você tiver intervalos no trabalho, né? Aproveite os tempos que você tem fora de casa, tá? Para você poder ler. Se você tem esse tempo, se você tem algum desses momentos, é lá que você tem que focar a sua leitura, mesmo que seja um curto espaço de tempo, mas você já pode ler alguma coisa, ler algumas páginas, um capítulo e ali dar vida à sua rotina de leitura. Quando você chega em casa, seu filho está acordado, se você não tem ninguém para ajudar, só você e sua esposa, então você tem que se dedicar ali o tempo todo a esse filho. Terceira dica que eu dou, gente, que tem muito me abençoado e me edificado, é o uso de podcasts ou de Bíblia em áudio. Então eu tenho feito muito uso desse recurso quando eu estou no supermercado comprando as coisas aqui para casa, quando eu estou fazendo as atividades aqui de casa, por exemplo, lavando a louça, que é a minha tarefa diária aqui, e quando eu estou no trânsito, me deslocando. Então gasto muito tempo fazendo essas coisas e eu tenho escutado a Bíblia em áudio e tenho ouvido vários podcasts sobre teologia. Muito tem me abençoado. Por exemplo, eu tenho escutado agora os podcasts do Bibotalk sobre o livro do Tim Keller, Igreja Centrada. Então tem me abençoado muito. É uma forma que eu estou lendo esse livro por meio do podcast.
e tenho escutado tanto eles quanto outros podcasts sobre tecnologia, sobre nerds, sobre política, ideologia e outros conteúdos, né, que tem me abençoado nesses tempos que seriam perdidos de aprendizado. Então eu tenho feito isso. Há a possibilidade também de você ler, ouvir na verdade, né, livros em áudio, né? Você tem um app aí, The Pilgrim, que está fazendo isso, você pode assinar. Você tem alguns livros em áudio que você pode comprar, né? Acho que eu não lembro de nenhuma teologia se tem fora do The Pilgrim, mas você tem outros livros que já tem em áudio esse recurso, então você pode fazer isso também. Então os áudios, né, têm me ajudado muito. Então tá, Bíblia em áudio, livros em áudio, né, que eu não experimentei ainda, mas é parecido com a Bíblia, então é muito bom. Se você tem essa possibilidade de fazer isso, faça. E os podcasts de teologia de outros assuntos também têm me muito edificado nesses tempos que seriam perdidos, tá? Essa é a minha terceira dica para você. Eu gostaria de realmente reforçá-la para que você busque por isso. E a minha quarta e última dica, gente, é mais um conselho pastoral sobre a sua vida de leitura, tá? Não tenha medo de ter filhos por causa disso. Saiba que a realidade é essa, todo mundo passa por isso, né? Não se entristeça por isso, não se desespere por isso, não ache que você é menos crente, menos intelectual, perdeu o amor pela teologia. Deus lhe deu uma missão muito maior do que ler livros: criar filhos para a glória de Deus. Muito maior. E, gente, muito mais prazeroso é estar com o filho que ler livros. Muito mais. E olha que eu amo a leitura, mas é muito mais mesmo. Então, por favor, encha o seu coração de alegria. Se você não está lendo por causa de um filho, dê glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso, porque é maravilhoso, tá? Queria terminar com esse conselho aqui, para você se animar, se encher de alegria, ir lá para a batalha diária da criação de filhos. E, se possível, você lê. Se possível, você se organiza, segue essas dicas aqui para ler. Mas, gente, é uma alegria enorme. Isso era o que eu queria deixar como último conselho. Eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo. E, por favor, use os comentários aqui embaixo para que você mande suas sugestões, suas dicas também, suas experiências. Vamos trocar esse mundo aqui de experiências para que a gente possa ajudar uns aos outros. Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus filhos, que Deus abençoe sua vida de leitura. Que tudo isso seja para a honra e glória do nosso Deus.